Thiago, boa noite. Falei com o William Farias logo depois da expulsão. Vi o comportamento dos jogadores do Coritiba com essa expulsão. Também o Arthur falou aqui agora na sala de imprensa sobre a atuação do árbitro. Eu queria ouvir de você qual é a avaliação que vocês fazem, não só da expulsão do William, mas também da atuação do árbitro, e se isso de fato condicionou o resultado de hoje. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Infelizmente hoje foi uma arbitragem desastrosa, né? Nas 16 rodadas que eu acho que eu fiz com a equipe, nós tivemos arbitragens ruins, né? Arbitragens que prejudicaram o Coritiba, né? E infelizmente hoje foi a pior delas, né? Porque o William Farias toma um cartão amarelo, ele como capitão da equipe, ele tem o direito e o dever de falar com o árbitro, e em nenhum momento ele foi desrespeitoso, porque o William é um cara experiente, sabia que naquele momento ele tinha que falar de uma forma com o árbitro, né? O árbitro o amarelou, né? E aí o lance da expulsão, que nem falta foi, eu estava olhando ali no vestiário, nem falta foi, é uma falta questionável se foi falta ou não, mas tudo bem, se o árbitro interpretou como falta, não era uma falta para cartão amarelo, mesmo porque o Marcos não estava indo em direção ao gol, não era uma falta, um lance para parar um contra-ataque, nada, era um lance normal de jogo de trombada, né? E ele deu o cartão vermelho para o William Farias, no qual muda o contexto do jogo inteiro, né? Porque o Coritiba estava equilibrado no 11 contra 11, né? A gente sabia que se a gente conseguisse esfriar o Santos, principalmente no segundo tempo, o jogo ia entrar numa situação muito boa para nós, que era um jogo de transição, né? O Santos ia se atirar, o Marcelo ia fazer as trocas, ele ia tirar um zagueiro, ia colocar um extremo, ele ia jogar o Soteldo pro lado, até aí tudo isso estava dentro do programado, a gente sabia que ele ia fazer isso. É um padrão de trocas do Santos, né? E aí quando a gente perde o William, aí realmente fica difícil, né? Porque aí o Santos cresce na partida, ele empurra a gente para trás, né? E aí foi um lance capital, infelizmente. Infelizmente o árbitro hoje foi muito caseiro e infelizmente prejudicou o Coritiba. Boa noite, Thiago. Você fala que tinha uma estratégia traçada, né? Já para a segunda etapa, teve que mudar, imagino, os seus planos. Agora, queria que você explicasse, então, a estratégia que foi colocada em campo daí para o segundo tempo, mas especialmente também, além da gente perceber ali, reforçar, né, com o trio de zagueiros, acredito que tentar sair com mais mobilidade, mas a saída de dois jogadores que na temporada são os que entregam gols, né, para o Coritiba, que são o Robson, o ano inteiro, praticamente, e o Slimani nas últimas partidas. Bom, quando nós temos o William Farias expulso, né? A gente sabia quando o jogo virasse 1-1, né, principalmente no intervalo, o Santos ia ter mais um atacante, ele ia colocar mais um atacante, ou ele poderia colocar mais um volante e jogar o Soteldo para a beirada, e foi realmente o que ele fez, né? E aí o que acontece? Ele ia explorar as bolas aéreas, tanto que foi a entrada do Fux, né? Então, se você perceber bem, a gente já sabia que ele poderia colocar também o Fux. Então a entrada do Reinaldo foi para a gente fazer uma linha de 5 com 3 zagueiros para conter essas situações de bola aérea, porque se você pegar bem, era onde o Santos estava nos machucando, nas bolas paradas, né? E muito ali também nos cruzamentos, procurando o Marcos Leonardo, era uma situação que a gente também nos preocupava, né? E o jogo ia virar um jogo de transição, porque o jogo empatado, o Coritiba com a menos, o Santos só tinha uma situação a fazer, ele ia se atirar para frente, né? E aí entra a saída do Robson, por quê? Porque do jeito que o árbitro estava no jogo e falando do jeito que ele estava falando para o Robson, ele ia expulsar o Robson numa próxima falta. Então a gente resolve tirar o Robson para não perder mais um jogador na partida, né? Pelo cartão amarelo, né? E a saída do Slimani, ela contemplou muito do que o jogo ia pedir. Com o Santos se atirando, a gente ia precisar de atacantes rápidos na frente para que a gente pudesse ter escapado. O Slimani é um 9 de área, ele é um cara que precisa ser abastecido com a bola, ele não é um atacante de romper linha, de atacar espaço, e a gente ia baixar o bloco, né, com a atitude do Santos, principalmente colocando mais um atacante, ele ia jogar naturalmente o Coritiba para trás. E aí foi a primeira manutenção do Marcelino ali na frente, que o Marcelino é um habilidoso e consegue cair pelos dois lados. Situação essa que o Slimani não ia nos dar, né? E aí o Marcelino, quando ele vai até o limite dele, a gente coloca o Garcês, porque o Garcês é um cara rápido ali, ia ter o arraste, ia ter o ataque ao espaço, principalmente nas bolas longas, nas costas do zagueiro. A estratégia passou muito por aí, né? Mas infelizmente o jogo foi muito picado, cara. Se você analisar bem, em lances capitais ele picava o jogo, parava, não dava faltas pro Coritiba, e o mesmo lance ele dava falta pro Santos, né? Então assim, lógico que teve todo um contexto, né? O Santos nos atacou, fez os gols, né? Até foi uma situação de bola parada ali que era prevista por nós, mas com certeza a arbitragem ela mexeu no fluxo normal do jogo. Isso é fato, né? Infelizmente o Coritiba foi prejudicado mais uma vez.
Thiago, você falou da defesa e também das situações de bola parada. E aí, dessa vez, você teve a ausência do Thalisson, né, que passou muito mal essa semana. Já não tem Kusevich, Dombrowski, o Maurício Antônio ainda não está 100%, muitos problemas. Você escolheu o Jean e no segundo tempo entrou com o Reinaldo e depois ele foi para a direita. Foi uma questão específica do Soteldo, que estava conseguindo fazer muitas jogadas por ali. E aí, se me permite, da bola parada, 2 gols contra o Palmeiras, bola parada, e 2 contra o Santos. O segundo não é exatamente logo depois, mas começa também numa bola parada. Como resolver um problema que o Coritiba acabou tomando 4 gols em 2 jogos? Para você ver, né, começando pela sua primeira questão, a questão do Reinaldo realmente dele vir para a direita, sendo canhoto, que era o zagueiro mais descansado que a gente tinha, né? E aí o Soteldo, todas as jogadas estavam passando por ele ali. Então o Santos estava criando todas as jogadas pelo lado do Soteldo, né? Então quando nós tomamos o gol, que estava absolutamente controlada a situação ali, né, com o Natanael, inclusive a próxima modificação, se a gente não toma o gol, seria o Rainer. O Rainer ia entrar ali para bater de frente com o Soteldo e também empurrar ele para trás, porque nós íamos ter a saída com o Rainer, né? Tanto que depois eu coloco ele como extremo ali, né? E volto por uma linha de 4, quando a gente toma o gol, né? E a entrada do Reinaldo ali foi realmente para barrar o Soteldo, porque o Reinaldo era o zagueiro mais descansado, é um zagueiro rápido, né? E aí para bater de frente com o Soteldo ali, foi só por isso, né? Lógico que o time fica um pouco torto, realmente, né? Mas naquele momento, dentro das circunstâncias que a gente tinha, era a melhor opção, porque eu saio de uma linha de 3 zagueiros, empurro um zagueiro para lateral, empurro mais o lateral para extremo, para fazer 2 linhas de 4, para a gente poder ter um poder ofensivo e poder sair um pouco, haja vista quando nós tomamos o segundo gol. Então a estratégia passou por aí, né? E a questão da bola parada, ela é uma questão que a gente vem trabalhando bastante, né? A gente vem mudando posicionamento, mas infelizmente, como você falou bem, a rotatividade dos jogadores, principalmente na defesa, atrapalha um pouquinho, né? Porque às vezes você coloca jogadores que não vêm jogando tanto, né? Como é o caso do Jean, o próprio Reinaldo que entrou hoje, né? Isso atrapalha um pouco do posicionamento e principalmente da conduta dos jogadores em bola parada. Mas ela também passa muito por atitude, né? Então eu espero que a gente melhore a nossa atitude aí pro próximo jogo do Inter, que cesse, porque a gente não vem sofrendo com bola parada no campeonato. O Thiago, era um jogo uma rodada que vários times ali de baixo perderam, né? O Coritiba, se conseguisse uma vitória aqui, baixaria para 8 pontos a diferença em relação ao primeiro fora da zona, para 7 em relação ao Santos, mas perde agora, está 13 pontos atrás, né, do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então a pergunta é como que vocês encaram a partir de agora, né? O campeonato, não sei se você fala em nome do clube, da comissão técnica, qual que é a ideia, porque a situação é praticamente irreversível, né? A gente está bem alinhado com relação a isso, né? Eu posso falar para você que nesses 4 meses, quando a nossa SAF entra e eu também entrei junto, né? A gente sabia que oscilações poderiam acontecer, né? Dentro de um planejamento que o clube vem fazendo, às vezes o resultado imediato que o futebol brasileiro pede, ele não é, às vezes, entregado da melhor forma, principalmente no contexto em que o Coritiba passou por isso, né? Jogadores chegando, jogadores se adaptando, jogadores de fora chegando, se adaptando a uma cultura nova, né? Algumas mudanças que foram feitas ali, principalmente com saída e entrada de jogadores dentro do decorrer do campeonato, é uma situação difícil, né? Mas o Coritiba ele fez mudanças muito profundas no clube, né? Fora dos holofotes, fora que o nosso torcedor não vê, né? Que com certeza vão refletir em resultados futuros, né? Isso é um consenso dentro de nós, funcionários do clube, que estão acontecendo situações que eu nunca vi no futebol brasileiro e que eu tenho certeza que vão refletir de forma positiva para o Coritiba num futuro próximo. Infelizmente, o momento agora, a fase é terrível, né? Porque os resultados não vêm, né? E aí a nossa torcida, com muita razão, insatisfeita, né? Com muita razão. Mas a gente precisa passar por essa tormenta, seja ela brigando até o fim, jogo a jogo, como é o nosso pensamento, e jogo a jogo, né? A gente sabe que a missão fica cada vez mais difícil, porque você perde pontos em casa e hoje você não ganha. Você falou 13 pontos, é um número de pontos realmente que é complicado você tirar. Nós não podemos mentir para o nosso torcedor, e o nosso torcedor tem a consciência disso. Mas uma coisa que eu quero falar para o torcedor é que a gente está lutando, a gente está brigando, e principalmente eu vejo um futuro muito bom para o Coritiba. Pode ser que a gente sangre agora, pode ser que hajam derrotas, que hajam até uma possível queda, né? Que isso é iminente, está acontecendo, né? Mas eu tenho certeza que o clube vai se levantar mais forte, ele tem uma base forte. E eu tenho certeza que o torcedor vai se orgulhar muito desse clube ainda, né? E com certeza lá na frente o Coritiba vai colher os frutos que ele está plantando agora. Infelizmente a gente está plantando no meio da tempestade, mas com certeza daqui a pouco a tempestade passa e o sol vai nascer para nós.
Thiago, na coletiva passada você bateu no ponto da qualidade e hoje a gente viu um Coritiba muito brigador, um Coritiba que mesmo com um a menos lutou bastante, guerreou bastante. E a gente até estava debatendo no programa na semana se isso poderia de alguma forma talvez causar um efeito contrário, dos caras falarem, ué, a gente não tem qualidade, então vamos largar. E não foi isso que a gente viu. Queria saber como é que repercutiu isso dentro do elenco, se houve alguma conversa sobre o assunto, ou se simplesmente tocou o barco e encarou o jogo do Santos como qualquer outro. Não, nenhum momento. E aí é importante enfatizar, eu falei na coletiva, né, mas infelizmente às vezes as pessoas só pegam as falas que elas querem pegar, né, o que é pertinente falar, né. Mas se você assistir a coletiva toda, e os atletas com certeza eles viram, né, quando eu falo falta de qualidade, são em momentos do jogo, né, momentos específicos do jogo. Você resolver um problema mais rápido, com um toque só, ou ter um pouquinho mais de calma na hora de finalizar, são esse tipo de qualidade que eu estou falando. O grupo hoje foi um leão, e como todos os jogos, desde o jogo de São Paulo, que nós tivemos uma mudança de postura, tivemos as 2 vitórias, Cuiabá e Palmeiras, a gente teve um volume de jogo bacana, teve a oscilação do jogo, lógico que teve situações que nós, em momentos do jogo que nós não jogamos bem, mas também teve situações que nós empurramos para trás, conseguimos criar, infelizmente a nossa bola não entrou. Então quando eu falo de qualidade é isso, são em pontos específicos do jogo, né, que eu até expliquei, dei o exemplo do Palmeiras, que em 2 toques consegue chegar do outro lado, né. Porque o meu grupo, eu sempre vou ser um defensor dos atletas, né? Independente de qual situação a gente se encontra, é um grupo trabalhador, são atletas honestos, pais de família que estão ali e também estão muito incomodados e envergonhados com a situação, né? A gente não gostaria de estar vivendo isso, infelizmente estamos, e eu falei para eles ali no vestiário, a gente está lutando, estamos fazendo com todas as forças o que nós temos que representar essa camisa, correr pelo nosso torcedor, correr pela nossa instituição e principalmente correr pela nossa honra, né? Que é a nossa honra que está em campo, é a nossa cara que vai ali na televisão todo o jogo, né? E eles estão fazendo isso. E infelizmente hoje, com certeza, se numa situação de 11 contra 11, o Coritiba não ia perder esse jogo, muito pelo contrário, a gente tinha muita chance de ganhar, porque o jogo ia cair numa situação muito favorável para a gente, principalmente no segundo tempo, no 11 contra 11. O Thiago, também voltando à coletiva passada, teve um momento que você fez até um desabafo sobre pressão, né? E o futebol brasileiro ser um moedor de treinadores, enfim. Até em cima disso, né, com os resultados anteriormente, você também agradeceu até a diretoria por ter te mantido no cargo, aquelas 8 derrotas seguidas, agora já são 3 derrotas de novo. Como é que está, nesse sentido, a tua conversa assim, com a diretoria? Você falou também na primeira resposta que está bem alinhado assim, com o clube. O que vocês estão te passando em relação até ao seu trabalho, a sua avaliação? Eles dizem, pelo menos, que já tive algumas conversas que fazem avaliação assim, semana a semana, dia a dia. Como é que está sendo passado até um feedback para você? Bom, aí que eu falo para você que são situações que às vezes que com certeza nosso torcedor ele não tem acesso, e mesmo vocês, né, da imprensa, que é uma situação do dia a dia do clube, né? Você falou bem, a gente é avaliado, né? Eu tenho um coordenador técnico, eu tenho um diretor técnico que está ali todo dia no clube. São pessoas competentes dentro das suas áreas que elas também me ajudam com feedbacks e situações do nosso cotidiano, né? Então eles estão vendo o treino, eles estão vendo a preparação para o jogo, eles estão vendo como a gente lê o adversário, eles estão vendo como o Coritiba joga, a gente está implantando um modelo de jogo, né? Ele está vindo desde o profissional até as categorias de base, só que esse modelo de jogo às vezes ele não está 100% implantado, porque a gente precisa de tempo para fazer isso, né? Nós precisamos também, aí num futuro próximo, trazer jogadores que encaixem dentro do modelo, que isso vai acontecer no futuro próximo, né? Para que a gente possa realmente ter 100% do clube alinhado em cima de um modelo da maneira propositiva que o Coritiba vai jogar, né? É um time que vai jogar com linha alta, pressionando o adversário o tempo inteiro, que vai querer ter a posse, que vai saber jogar com linha baixa, que vai ser um time fisicamente bem assentado dentro de um campeonato difícil, seja ele da Série A ou Série B, né? Então a gente está alinhado com relação a isso. Com relação à minha permanência ou não, eu juro para você que eu estou bem tranquilo. Como eu falei para você enquanto eu era interino, né? É uma situação que realmente não me preocupa. Hoje a minha maior preocupação é fazer com que o Coritiba tenha os resultados que lhe interessam, né? E brigar até o fim representando essa camisa. Se amanhã ou depois eu tiver que sair, eu com certeza saio de cabeça erguida, que eu tentei fazer o meu melhor, né? Porque é isso que eu prometi para minha torcida, que eu vou fazer o meu melhor. Mas eu tenho certeza que o clube está vendo o trabalho e aí eu fico tranquilo com relação a isso, não é uma coisa que eu fico pensando muito. Eu tenho que pensar agora no Inter e tentar lá fazer um grande jogo e para a gente tentar os 3 pontos, que também é possível. Você falou rapidamente do Inter, eu só queria que você falasse um pouquinho, eu perguntar sobre esse jogo agora.
Você não tem o William Farias que foi expulso, talvez o Thalisson volte e tem 13 pontos, como a gente já falou aqui na coletiva, faltando 9 jogos de distância para fugir. O que o Coritiba precisa fazer de diferente? O que você planeja para essa partida? Olha, agora nós vamos ter que primeiro recuperar os atletas, né? Ver quem vai ter condição, porque o período é curto, né? Nós temos jogadores que sentem muito essa sequência de jogos e alguns jogadores também que estão tendo uma pouca rodagem, então a sequência de jogos realmente fazem com que esses atletas sintam. O próprio o Thales foi uma situação dessa, né? Ele vem de 2 jogos seguidos, teve a baixa da imunidade, infelizmente ele não pôde participar hoje, né? O próprio Slimani é um atleta que sente a sequência de jogos, porque lá fora não existe isso, né? De jogar quarto e domingo. Até ele falou para mim, pô, professor, aqui é puxado, né? É uma situação que eu preciso estar me cuidando sempre, né? E isso é verdade, né? Até para ele poder nos ajudar da maneira que ele vem nos ajudando. A gente tem que agora se agrupar de novo, né? Vamos olhar o Inter, com certeza é um jogo dificílimo que nós temos pela frente. O Inter é um adversário, até pela posição na tabela, mais qualificado que o Santos, né? A gente vai ter que estudar bastante eles, ver o que a gente tem à disposição, os jogadores que estão melhor preparados fisicamente para o jogo, né? E a gente tentar lá e fazer um bom ritmo, tentar anular as situações que o Inter tem de forte, para que a gente possa nos impor e quem sabe vencer o jogo. É essa maneira, né? A gente busca a vitória o tempo inteiro, todo o jogo, né? Então espero que agora no próximo jogo contra o Inter a gente possa também fazer um grande jogo e espero que não tenha influência da arbitragem nesse jogo. Você tinha traçado um cenário aqui que ainda esperava até se concretizar no segundo tempo, né? Talvez assim de um time adversário mais pressionado, aí teve a questão da arbitragem, tem a reclamação, enfim, para Porto Alegre, para enfrentar o Inter que vem embalado nesse momento, goleou o Santos, venceu fora o Vasco hoje. Qual que é o cenário assim, que você está esperando? O cenário de um jogo bastante difícil, né? Um cenário de casa cheia, o Beira-Rio vai estar lotado, empurrando o Inter, né? Nós temos que tentar saber tirar vantagem disso. Eu acredito também, até pela posição na tabela, o Inter pode fazer um jogo mais paciente do que foi hoje, né? Hoje o Santos veio para tentar decidir de qualquer forma. Lógico que a gente sabe, já enfrentei o Inter algumas vezes no Beira-Rio, sei da força que o Inter tem, também já ganhei algumas vezes lá, né? Em situações esporádicas, até em mata-mata eu já tive a situação de ganhar deles em Copa do Brasil, né? Inclusive era o mesmo treinador. Então a gente sabe da dificuldade. Inter é um time qualificado, com jogadores muito qualificados, rápido, né? Então a gente talvez vai ter que ter uma atenção muito grande nas transições, muito grande nas jogadas de beirada, para que a gente possa anular o Inter e com certeza explorar os pontos fracos que eles têm, que com certeza nós vamos ver agora e ajustar, né? Para que a gente possa estar lá e fazer um grande jogo no domingo e quem sabe sair com a vitória. Boa noite.